Fala pessoal, bom dia. Bom dia não, já que boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, se você quiser aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de doma, presta atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui no canal, tá certo? Aqui no Instagram e também no canal do YouTube. Deixa eu ver quem que vai entrando com a gente. Deixa eu botar aqui os piscinês. Eu ver melhor. Pronto, Jair Renata, Jair Renata. Francisco Ferreira, o Levi, primeiro cara a entrar na nossa live. Jair. Boa tarde, Jair. Delton Andrade, esse cara aí é fera. Arthur Torres. MBS. Júnior Moto, Gustavo Alex. Galera boa entrando com a gente aí, pessoal. Eu sempre resolvi bater um papo aqui ao 12:30, né? Todos os dias eu estarei por aqui, porque à noite sempre eu recebo um aluno para contar um pouco da história do que ele está vivendo aí com o curso Treine Você Mesmo, e aí não sobra tempo para eu responder a pergunta de vocês, por isso que eu coloquei agora meio-dia, tá certo? Para você fazer suas perguntas. E lembrando, pessoal, a você que quer domar, treinar e corrigir seus cavalos, okay? Que no dia 28 de março, agora, dia 28 até o dia 1º de abril, eu estarei fazendo a nossa primeira semana do domador, onde eu vou ensinar os passo a passo para você aprender a domar, treinar e corrigir seus cavalos, tá certo? Para você se inscrever é muito simples, basta entrar aí na bio do meu Instagram, clicar aí no link e entrar para um dos nossos grupos de WhatsApp. Lá a minha equipe vai direcionar você para o grupo do Telegram. O grupo do Telegram lá tá bombando, tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos responder aqui a pergunta da galera. O Levi, né? Levi Vaqueiro, como ensinar o cavalo a esbarrar com freio fixo? Olha, não se ensina cavalo a esbarrar com freio fixo, eu não gosto, tá certo? Eu sigo um passo a passo, eu começo a ensinar o meu cavalo de bridão, ou então de freio bridão, tá certo? Desde do bridão. Então quando você pega um freio fixo, se o seu cavalo já não tiver uma nuca bem flexionada, fica muito difícil, tá certo? Então eu aconselho você voltar para um bridão, ok? E você ensinar o passo a passo ali, desde o início, para você poder fazer seu cavalo esbarrar. Agora, com o tempo, né, você vai treinando, vai fazendo as transições e você chega aí no seu fixo, um cavalo que já esbarra bem, uma prova de reda, ele precisa já estar com um freio fixo, né? Mas isso não impede que o cavalo, antes disso, ele possa esbarrar bem também, tá certo? Pessoal, podem fazer suas perguntas que eu estou aqui para responder, tá certo? Não percam tempo, façam as perguntas de vocês, eu estou aqui para responder, ok? Eu tenho uma pergunta aqui também, o rapaz está perguntando: o meu cavalo, ele é muito duro de frente, o que faço para amolecer ele? Olha, cavalo duro de frente, pessoal, aquele cavalo que você pega e parece uma estaca, você precisa trabalhar bem o pescoço desse cavalo, certo? Se ele é aquele cavalo que não tem flexionamento nenhum, pega ele, trabalha ele bastante, flexionamento de pescoço, dá certo? Às vezes, quando você trabalha muito o pescoço do cavalo, você acaba ganhando a nuca e depois você passa para a nuca e você começa a trabalhar a nuca. Para achar, mas como é que eu trabalho a nuca de um cavalo? É simples você ganhar a nuca de um cavalo. Primeiro, eu já falei, você trabalha bastante o cavalo de lado, costela e pescoço, que aquela nuca ela vem de brinde. Mas quando não vir, você vai fazer o seguinte: encosta o teu cavalo com a garupa numa cerca, entendeu? Cuidado com uma cerca que não machuque o teu cavalo. Você vai escorar na boca do teu cavalo. Os cavalos, eles obedecem eles tentam sair da pressão, tá certo? Qualquer pressão que você der no cavalo, ele tenta sair, procurar a melhor maneira de sair daquela pressão. Então, quando você segurar o seu cavalo ali na pressão, na boca do seu cavalo, segurou ali, o seu cavalo vai procurar uma defesa. Seu cavalo vai levantar, baixar a cabeça, mas tem uma hora que ele vai ceder ali para procurar o alívio. Na hora que ele ceder a nuca, você vai aliviando. Isso para cavalos já velhos, né, de doma, né, e que não conseguem ceder a nuca. É muito simples. Eu até tenho vídeo no YouTube falando como flexionar a nuca do seu cavalo, tá certo? Já peguei animais muito ruins de ceder nuca, muito tempo
pendurado no arreio que a gente consegue com esse método, tá certo? Você vai usando a pressão e o alívio. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Siqueira Kilder, boa noite não, boa tarde. Como fazer o meu cavalo flexionar a nuca? O Arthur, é isso aí, Arthur, é o que eu acabei de falar, tá certo? É o que eu acabei de falar, respondendo essa pergunta sua. Tem uma outra pergunta aqui. O que fazer com um cavalo que só quer ladear de um lado? Esse cavalo do Levi está todo bagunçado. Vamos ensinar o cavalo a esbarrar com o fio fixo. Agora, o que fazer para um cavalo ladear de lado? Olha só, Levi. Não perca essas aulas, tá certo? Que eu vou dar umas aulas para vocês aí de como ensinar o seu cavalo a ladear da maneira correta. No dia 28 você vai ter sim essa resposta, tá certo? Então não perca as aulas até lá, tá certo, Levi? Ou seja, mas se você já quiser ir adiantando, eu ensino um cavalo a ladear, Levi, andando no canto da cerca. Vou no canto da cerca e peço o lado do meu cavalo, peço o focinho do meu cavalo para a cerca e faço com que o meu cavalo ande reto com a cabeça de lado. Como tem a cerca, ele não tem para onde ir, tá certo? E eu vou ensinando ele aos poucos a cruzar a mão. Quando ele acostuma cruzar a mão, aí é a hora de eu usar a garupa. A perna, a espora ali no ponto 3, ajeitando a garupa do meu cavalo. Mas para isso o seu cavalo tem que ter uma garupa bem desengajada, bem flexionada. É por isso que, se eu for ensinar você aqui agora, tá certo? A gente vai passar a tarde toda, você não vai entender eu falando. Espera as aulas ou então vai no YouTube, que no YouTube eu tenho ensinando o passo a passo de como ensinar cavalo a ladear. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. É o Alexandre Filho. Eu comecei a trotar minha potra. Deixa eu botar aqui para vocês também verem. Alexandre Filho, eu comecei a trotar a minha potra e ela tá muito agoniada quando guio ela. Ela quer acelerar e não acalma. Olha, deixa eu te dizer o que você vai fazer com essa potra que está muito acelerada. Você procura sempre a pista no lugar que você treina ela, um lugar que tenha bastante areia, ou seja, que não seja pedregulho e nem seja terreno duro. Por quê? Porque um terreno duro, o animal custa perder as energias, tá certo? Então, coloca ela na pista, no fundo da pista de preferência, numa terra macia ali, e você vai trabalhar ela em círculo, tá certo? Coloca esse animal em círculo, pede a nuca dela, coloca ela em círculo e vai trabalhar ela em círculo. Se ela começar a se agoniar, você faz círculo pequeno, tira um pouco a energia dela e solta ela no círculo grande de novo. E libera o arreio, e se ela começar a correr, você faz círculo pequeno, ou seja, vai ficar muito claro na cabeça do cavalo, na cabeça do seu animal, que ela precisa andar devagar, porque se ela andar rápido, ela vai fazer círculo pequeno. Ok? E com isso o animal vai acalmando e consequentemente essas rodadinhas vai tirando um pouco a energia dela, tá certo? Os animais muito quentes, é bom antes de montar você rodar em um rodador, rodar bastante ela para poder montar, e aí você consegue fazer um trabalho melhor. Agora veja bem, tem animais que são tão agoniados que eles cansam, ficam cansados e não param de ser agoniado. Então esse cavalo, toda vez que você estiver fazendo isso, você no círculo pequeno, aí vai devagar, deixa ela respirar, ela quer sair, você segura, você agrada, depois vai de novo. Ou seja, de tanto você treinar isso, seu animal vai aprender a ser um animal calmo, tá certo? Agora, toda vez que você parar um animal desse, parar mesmo, você dá um tempo de 5 segundos para ela ali, conta de 1 até 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou te pedindo para tu contar de 1 até 5, mas você pode contar de 1 até 10, tá certo? Ela quer sair, você coloca ela para trás e folga a rédea. Quer sair, coloca ela para trás e folga a rédea. E conta de 1 até 10. Só sai quando você quiser. Isso vai ficar aqueles animais mais calmos, que sabem que toda vez que terminar o trabalho, ela precisa ficar calma ali. Se ela tentar sair, corrige na mesma da hora, tá certo? Deixa ela parada, folgou a rédea, conta de 1 até 10, tá certo? Só sai no teu comando. E nunca sai com esses animais para frente, sempre sai para um lado ou para outro, ou tira ela para trás e sai para o outro lado, ok?
Vamos lá. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. É do André Vaqueiro, né? 55. Meu potro tem 2 anos e 4 meses. Já pode montar? Sim, já pode. Já começa um trabalho de chão com esse animal aí. Eu costumo domar os animais depois de 2 anos e meio, tá certo? 2 anos a 2 anos e meio. Então, com 2 anos e 4 meses, eu já domo um cavalo. Ok? Você me perguntar quantos anos eu monto? Eu monto com 2,5. Digo para todo mundo 2,5. Mas eu monto de 2 a 2,5, dependendo do porte do animal. Tá certo? Então, seu animal com 2 anos e 4 meses já pode começar o trabalho de chão, já bota a sela. Aproveita o curso aí que eu vou dar um curso para vocês mostrando como eu faço, tá certo? E aí já passa para cima e já começa os flexionamentos desse cavalo, tá certo? Depois que fizer o trabalho de chão, já tá no ponto. O Júnior Bezerra, o que fazer para corrigir um cavalo quando ele se afasta? Quando ele se afasta do cavalo perto da faixa, ele quis dizer, eu acho que quando ele se afasta do boi perto da faixa, né? O cavalo que se afasta do boi perto da faixa, ele está antecipando o movimento, ele se afasta do boi querendo abrir. Isso é cavalo geralmente que a gente aperta muito ele na saída e ele sabe que vai pegar aquela pressão e ele começa a se afastar antes. Esse cavalo, você precisa trabalhar bastante, é uma coisa nada a ver, né? Um cavalo que, quer dizer, para quem não entende muito, não estou falando de você, a gente acha que o flexionamento, né, o arco reverso, flexionamento de pescoço não serve de nada nessa hora, né? Pois é, você precisa trabalhar o seu cavalo fora do boi, bem flexionamento de pescoço de um lado e do outro e arco reverso. Treina bastante arco reverso porque você vai ficar com o seu cavalo na mão. Na hora que ele quiser sair, você só pedir o flexionamento como se você estivesse fazendo um flexionamento como se você estivesse fazendo um arco reverso. Pega o teu cavalo, encosta o teu cavalo no boi e faz mudança de direção. Pega num boi lento e sai num boi lento. Se o teu cavalo se afastar no boi lento, você para e faz mudança de direção no arco reverso. Pode deixar o boi ir embora. E se você tiver com um boi lento, ele fizer isso, você faz com o boi. Vai um pouquinho para frente, pega a paleta do boi e faz mudança de direção com o boi e tudo, sempre para o lado que ele quer. Vem de novo, pega de novo, na hora que o seu cavalo quiser sair, chega a perna, né? Coloca a cabeça dele para fora e faz mudança de direção ao contrário. Olha só, o seu cavalo vai entender, mas toda vez que você pegar, pega ele meio firme, tá certo? Pega ele meio firme, não corta teu cavalo, não machuca, mas tenha uma mão um pouco firme, não soqueando, uma mão firme e uma perna firme ali no ponto 2, que é ali atrás da cilha. Pega uma mão firme e faz 1, 2, 3 vezes, toda vez que ele se afastar. Acredite, se você der o alívio necessário, o seu cavalo não vai fazer mais isso, tá certo? Isso aí agora, precisa você treinar o seu cavalo dessa forma e dar o alívio necessário. Não adianta você fazer uma vez e na outra você já querer que o cavalo saia rápido, essas coisas todas, tá certo? Cavalo para corrigir você precisa de um tempinho, dependendo do tempo, dependendo o trauma que o seu cavalo já está, dependendo do tempo que o seu cavalo já tem com essa mania aí de se afastar de boi, entendeu? Você treina isso fora e depois introduz no boi. Você pode também treinar bastante isso no fundo da pista com o boi, ok? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver outra pergunta. O que fazer é o MBS 5159. Parece nome de freio. ABS. Olha, o que fazer quando o cavalo quer sair do boi antes da faixa? MBS, deixa eu te falar, isso é o cavalo que também está antecipando o movimento, só que o teu não está se afastando do boi, o teu quer partir antes, tá certo? Isso é um tipo de correção que a gente precisa fazer com os cavalos, ok? Se você estiver usando um freio, se você estiver usando professora, eu não gosto de corrigir esses cavalos de professora. Aliás, eu não gosto de corrigir qualquer cavalo com o arreio que ele está usando, tá certo? Eu sempre coloco um correto. É por isso que quando eu estou treinando cavalo, eu faço transições para vários freios, tá certo? Para vários freios, eu mexo de professora, eu mexo com freio conjugado, eu mexo só com freio, eu mexo de bridão, depois eu vou testando os freios, né, de acordo com o que o cavalo vai amadurecendo, para conhecer a estrutura bucal do meu cavalo, e daí eu pego onde o meu cavalo tem mais sensibilidade e eu deixo aquele freio para fazer correções, certo? Exemplo, seu cavalo está partindo do boi.
Primeiro, você precisa descobrir o porquê o seu cavalo começou a partir, se foi pegado demais, se ele é novinho, você começou a arrochar ele antes da faixa, se você começou, quer dizer, arrochar ele ali na faixa, se você começou a pegar ele demais com boi pesado sem ele estar preparado, tudo isso faz com que o cavalo antecipe o movimento, queira sair, queira roubar, entendeu? Isso não é, o cavalo não faz isso, não é porque os caras dizem que é o cavalo ladrão. Não, ladrão é quem está em cima, o cavalo está antecipando o movimento com medo da pegada que você está dando nele. Ou então, tá certo? O cavalo está, aquele cavalo que está antecipando o movimento mesmo, ok? Porque você treina demais e o cavalo fica antecipando os movimentos. Esse cavalo, se você descobrir que o cavalo ele está só querendo sair e não está partindo do boi, esse cavalo você corrige ele também com mudança de direção, tá certo? Não precisa um cavalo que quer só sair, mas ele volta para o boi, é um cavalo que está na sua mão, tá certo? Ou seja, a saída dele, você na hora que ele der aquela botadinha, você parou sem boi mesmo. E você faz mudança de direção, vem com outro boi galopeiro mesmo, saiu, você parou o cavalo, faz mudança de direção. Isso você vai corrigindo seu cavalo, você faz mudança de direção, não precisa quebrar teu cavalo nessa correção, por quê? O teu cavalo não está indo embora, o teu cavalo tem reto, o teu cavalo só está antecipando os movimentos. E o que você tem que fazer é corrigir isso, tá certo? Sempre antes da faixa, não passa direto para tapear cavalo, tá certo? Porque depois ele pode tapear você. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. É o Eduardo. Professor, o meu cavalo não estava abrindo, fiz o procedimento de 360 graus. O procedimento de 360 graus, ainda devo repetir? Sim, esse cavalo é assim, olha, se você fez aquele procedimento que eu ensino, tá certo? E o seu cavalo começou a abrir, você precisa repetir esses movimentos até ficar bem claro para o cavalo que toda vez que você descer nele, ele precisa abrir. Lembrando, pessoal, que você precisa ajudar seu cavalo no início. Muita gente acha que para você ter um cavalo de boi é só pegar no pescoço e o cavalo abrir. Não, aquilo ali o cavalo aprende com o tempo. Tem um tempo que o cavalo vai chegar que não precisa mais você se pegar. Mas no início você precisa ajudar o cavalo, ensinar o cavalo a abrir. Com o tempo vai ficar um ano e meio, 2 anos e meio por aí, vai ficar aquele cavalo que você pode só se pegar. E o cavalo já se habituou com o serviço, mas antes você precisa ajudar. Os potrinhos que estão começando agora, você precisa indicar o focinho dele e se pegar. É por isso que vaqueiro a maioria dos vaqueiros não serve para apresentar potro, porque eles querem só se pegar, eles só se importam em botar boi, eles não se importam em ajudar o cavalo, tá certo? Então, faça isso, ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Outra pergunta, vamos lá, pessoal. O Tenório Valdir Salvador. O que eu faço, professor, aqui com a minha égua que tem muito medo da cancela? Tenório, para você amansar um cavalo de porteira, você precisa, certo? Para você amansar um cavalo de porteira, você precisa saber, cara, o porquê o seu cavalo ele está com medo da porteira, tá certo? Quando você descobre o problema, fica mais fácil de você arrumar a solução, tá certo? Fica bem mais fácil de você arrumar a solução. Olha só, se você descobriu que o seu cavalo pegou uma pancada, é um trauma, né? Ele não quer encostar porque o boi pegou ele ali e ele ficou com medo. Se você descobrir que o problema está em você, que na maioria das vezes, acredite, em quase 90% das vezes, o problema é nosso, não é do cavalo, né? Como assim, professor? Porque às vezes a gente aperreia tanto um cavalo lá na ponteira que o cavalo fica com medo, ok? De sair. Outra vez, você fica tão preocupado em pegar o boi, você está treinando o cavalo, fica tão preocupado em pegar o boi para passar, se for um cavalo de esteira, por exemplo, você fica tão preocupado em pegar o boi que você aperreia demais o teu cavalo ali na saída. É por isso que eu sigo um passo a passo, ou seja, fixo na cabeça dos cavalos o que eles têm que fazer, um passo a passo, que isso fica muito simples. Mas quando você já pega
entendeu? Já pega pau, 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 os cavalos ficam com medo dessa agonia que eles sofrem aí. Então, para a solução, você precisa descobrir o problema. Descobrir o problema vai corrigir, tá certo? Você vai olhar a boca, se o seu cavalo também não está machucado de boca, se não tem ponta de dente, se não tem dente de lobo, ok? Se ele não tomou pancada. Vamos supor que nada disso está acontecendo, o cavalo só está se afastando mesmo, então aí você vai corrigir, tá certo? Aí você vai inverter, ele está se afastando por alguma coisa que você fez, acredite, o problema sempre está na gente, tá certo? Então, você vai corrigir. Balançou a porteira, o cavalo saiu, você deixa o cavalo sair, que ele vai sair naturalmente, foga o arreio e ele vai parar no lugar. Na hora que ele parar naquele lugar, você gira ele, desloca a garupa, 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 então recua, 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 com a perna, com a perna, com a perna, depois volta ele para lá de novo. Balançou a porteira, o cavalo saiu, deixa ele sair. Foga a rédea, você encosta o seu cavalo lá e foga a rédea. Se ele sair 300 vezes, é 300 vezes que você vai corrigir, mas na hora que você levar ele lá, você balançar a porteira de rédea solta e o seu cavalo não saiu, não se mexeu porque ele está com medo da correção de sair, porque ele quis, você não mandou e ele ser corrigido lá, ele não vai sair. O cavalo tem muito essa percepção. Então aí, na hora que ele ficar no balanço da porteira, você vai agradar seu cavalo. Agradou seu cavalo e tira ele, naquele dia você não corre mais boi. No outro dia você volta, balança a porteira, ele saiu, corrige. Na segunda vez você volta, balança a porteira, deixa ele solto. Balançou a porteira, ele não saiu, você agrada, pede um boi. Depois você vai fazendo toda vez que ele sair, tá certo? Você vai fazer isso. Na hora que você tirar o boi depois da correção e o boi sair com ele, você para ali na faixa de contenção, recua, volta para a porteira de novo. Para mostrar para a cabeça do cavalo que ali é bom ele ficar ali. Tá certo? Não é só trabalhar, 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 e isso estressa qualquer cavalo. Cavalo é simples de treinar desde que você pense o que o cavalo está pensando, desde que você coloque-se no lugar do cavalo. Ah, será que se eu fosse pegar essa pressão aqui, como era que eu ia agir? Entendeu? Porque assim, se o cara me leva para a boca de uma porteira todo dia, o cara me leva para um determinado lugar, vem aqui, Praxedes, quando ele chega lá, ele olha, pau em mim, pau em mim, pau em mim, pau em mim. Pau que eu digo é forçar eu a fazer coisas que eu não quero, esporear ali demasiadamente, soquear na boca demasiadamente. Todo dia ele pega o Praxedes e faz isso. 2 dias, no terceiro dia eu já vou, rapaz, será possível? Eu não vou aguentar aquilo ali. No 4º dia eu não vou mais. Eu brigo, mas não vou. Entendeu? Então o cavalo é dessa mesma forma. Então vocês precisam descobrir onde que está o problema. Porque quando você descobre o problema, você resolve rapidinho. Tá certo? Você encontra a solução. Aí, você vai treinando seu cavalo aos poucos, fazendo com que ele goste da porteira, ok? Terceiro boi, você pegou o terceiro boi, seu cavalo saiu, vai até o final da pista, mas quando você voltar, encosta na porteira, desce, tira a sela, fica na cabeça do cavalo quando você faz esses treinamentos bem feitos, fica na cabeça do cavalo que lá na porteira é um lugar bom para ele ficar. Entendeu? Então você nunca vai ter um cavalo brabo. Gente, cavalo é a coisa mais simples do mundo de mexer. Você só tem que usar a cabeça, ou seja, você precisa colocar rédea, colocar tudo isso dentro da cabeça do cavalo. Entende? Cavalo é um animal que ele não tem capacidade de aprendizado. Ele aprende por pressão e alívio e você fixa aquilo com repetições de movimento. Então, quanto mais repetir movimentos ruins no cavalo, ele vai ficar. Mas se você repetir esses movimentos bons, mostrando para o cavalo que aquilo ali é um lugar bom, deixa para dar o sufoco lá na porteira, lá na festa, tá certo? Mas em casa, treina teu cavalo e corrige teu cavalo, tá certo? Um abraço, obrigado aí pela pergunta. Boa tarde, é essa que eu respondi, ok? Vamos lá, vamos responder mais perguntas, pessoal. Podem perguntar aí, eu vou encerrar essa live. É o Betinho Alves, né? Eu tenho uma potra de 2 anos e meio, começando a domar. O que fazer para ela amolecer do lado direito? É trabalhar o lado direito, entendeu? Trabalha o lado direito. Olha só, tem animais que abre a boca do seu cavalo e olha se não tem nada machucado, porque às vezes o animal, eu já mostrei em vídeo também isso, um animal machucado, como ele reage. O animal está machucado e quando o animal está machucado, gente, ele não cede não, o cavalo não sabe ceder quando ele está machucado. Quando está machucado o canto da boca, o cavalo endurece para proteger aquela dor que ele está sentindo.
Entendeu? Então esquece essa de machucar cavalo para fazer cavalo ficar sensível. Tem gente que acha que o cavalo só fica bom de professora se a professora machucar a venta do cavalo. Isso é inútil, isso é mentira, isso é mito. O cavalo, ele tem uma percepção, uma capacidade muito grande de se acostumar à dor, de se habituar à dor. Então, se você pega um cavalo e você machuca a venta do cavalo de professora, ali no Deus dia o cavalo vai estar assim, ó, com medo daquilo ali, com medo, triscou, ele quer se proteger, mas com o tempo de uso o cavalo vai ficando duro, depois que ele se acostuma ele fica 2 vezes mais duro do que antes. Por quê? Ele agora se adaptou àquela dor. Então, sem essa de machucar cavalo para domar, tá certo? Cavalo, ele obedece à pressão, ele sai da pressão e você aproveita o alívio para ensiná-lo, tá certo? Me esqueci até da pergunta. A pergunta era animal duro, né? Animal duro de lado. Então, se o teu cavalo não tem nenhum problema, ele só é somente duro de lado, às vezes tem cavalo que é assim mesmo, você vai trabalhar ao lado, tá certo? Você trabalha não com força, mas ensinando o teu cavalo aos poucos, contornando o obstáculo, tá certo? Amolecendo a costela do teu cavalo bem com círculo longo e você vai fechando aos poucos. E vai mostrando pro teu cavalo que tu quer aquilo. Teu cavalo, agora, se teu cavalo for aquele cavalo que tu pega, ele é duro, né? Mas ele faz assim, ó, o outro lado para te tomar, aí o cavalo aprendeu um vício de te tomar, porque toda vez que ele puxa de vez, ele recebe um alívio, né? Porque você larga. Então esse vai ter que ser corrigido. Como é que eu corrijo? Trabalhando lado contrário. Exemplo, eu puxei meu cavalo aqui, meu cavalo tomou da minha mão, aí aquele lado que ele quer ir, aquele lado que eu vou trabalhar, perna, dentro, costela, depois eu volto de novo. Se ele tomou de novo, eu mostrando para ele, olha, não faz isso que é ruim para ti. E vou de novo, puxo devagar com os dedos, meu cavalo cedeu, deu uma volta, eu alivio e agrado o meu cavalo. O que vai ficar na cabeça dele? Que se ele fizer isso para tomar a rédea de mim, ele vai ser corrigido. Então, com o tempo de treinamento, você vai botar na cabeça do seu cavalo que ele tem que fazer isso. Agora, quando o teu cavalo ceder, girou um pouquinho, você já alivia e já agrada. Aí você vai ensinar o seu cavalo, tá certo? Toda vez que você pedir, seu cavalo girou um pouquinho, você alivia. Porque tem pessoas que os cavalos às vezes estão mansos de natureza, mas eles aproveitam tanto, eles como é que se diz? Eles fazem tanto isso, querendo que o cavalo gire, que o cavalo enjoa e diz, epa, peraí, eu não vou mais não, o cara tá me machucando, tá vendo? Então, o cavalo é aos poucos, pessoal, devagar, aos pouquinhos e aumentando gradativamente, tá certo? E o cavalo, ele só aprende mais ou menos ou seja, ele só se habitua mais ou menos com um determinado movimento depois de 8 dias que você está fazendo. Ah, Praxedes, meu cavalo, eu fiz 2 dias, o meu cavalo já tá pronto, mas o seu cavalo está fazendo, mas não está fixado na cabeça dele, ele não se habituou a fazer aquilo. Você precisa continuar a ensinar aquilo ali ao seu cavalo. Você pode treinar outros movimentos, mas em vez de quando você vem lá naquele e faz um pouquinho, que é para ir adaptando o seu cavalo ir pegando o hábito de fazer aquilo. Lembrando mais uma vez que cavalo não aprende, cavalo se habitua a fazer as coisas, tá certo? Então, se você fizer gradativamente, o seu cavalo vai ficar bem habituado, com certeza você vai ter um cavalo bom de rédea, tá certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Esse procedimento do jiqui, professor, aqui costuma fazer o boi com o boi preso, tá certo? Você pode sim, você pode fazer com o boi preso, com o boi dentro do brete, você pode fazer com a borracha que eu ensino aí, eu coloco uma câmara de ar no pescoço do bicho, uma câmara de ar de moto, abre a porteira, o cavalo só bota, mas isso é se o cavalo tiver com medo da saída do boi, né? Você me disse que o seu cavalo está com medo da porteira, então, com medo, para fazer o cavalo de porteira, mansar de porteira, não precisa ter boi lá dentro. Agora, se o cavalo for aquele cavalo que quando abre, ele é manso de porteira, pode balançar, mas quando abre ele se afasta, aí sim você precisa usar com boi, tá certo? Cada caso é um caso. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, tá certo? A gente já conversou bastante.
Tem uma pergunta aqui do Adriano Sarmento. O que fazer com um cavalo que na hora do esbarro ele levanta a cabeça? Isso é típico de mão rápida, tá certo? Esse cavalo você precisa trabalhar bastante esse cavalo, empurrando o seu cavalo na embocadura, empurrando ele no freio, flexiona a nuca, reúne teu cavalo e trabalha empurrando para frente. Faz o teu cavalo parar no passo, ou empurrando ele para frente, ou faz o teu cavalo recuar com a nuca cedida, e com essa mesma nuca cedida empurra o teu cavalo para frente. Você tem que ter esse controle. Quando você tem esse controle, o cavalo na hora da parada, você começa passo, trote e galope. Enquanto o cavalo não está parando bem no passo, não passa para o trote. Enquanto não está no trote, não passa para o galope. Na hora da parada, você só pede a parada sentado na sela, sem mexer muito as mãos, tá certo? O cavalo, ele está com aquele hábito de puxada rápida e o cavalo levantar a cabeça. Você veja que tem uns lugares aí que a galera treina cavalo, o cavalo esbarra a cara para cima, porque aqueles cavalos, eles foram mansos, com puxadonas, forte demais na boca, mão ruim, entendeu? O cavalo aprende a parar porque aprende, mas fica com a cabeça erguida. E para vaquejado não é bom isso, e nem para nenhum outro esporte, cavalo parando com a cabeça para cima, tá certo, pessoal? Então é o que eu mais vejo por aí. Então você faz isso, treina a nuca do teu cavalo empurrando ele na embocadura. Exemplo, peguei meu cavalo, botei ele para troitar, por exemplo, reuni ele, pedi a nuca do meu cavalo, tá certo? E eu vou andando na nuca, peço parada com ele reunido. Ou meu cavalo parou sem eu mexer as mãos, sem eu mexer os ombros, tá certo? Estou aqui. E aí nesse mesmo movimento eu peço recuo, ok? Terminou o recuo nesse mesmo movimento, sem mexer, eu posso meu cavalo para frente. Com certeza, se o seu cavalo se adaptar com isso, fica fácil. Agora, para você parar o cavalo, geralmente é mão, tá certo? Primeiro você vai botar o seu cavalo para troitar, e você vai segurar seus braços, né? Não vai levantar o ombro e nem baixar o cotovelo, nem baixar, vai segurar e falar, seu cavalo já está treinado nuca, não é possível que ele vá fazer assim. Aí ele vai parar, certo? Recua um pouquinho, volta, vai de novo, vai treinando aos poucos, até seu cavalo se acostumar a parar sem a puxada. Entendeu? Porque o que desgraça o cavalo na parada é você querer parar, principalmente antes do tempo e a mão rápida. O cavalo não para nem na boca, tá certo? O cavalo para mais no corpo, nas pernas e na cabeça se você colocar isso devagar, ok? É óbvio que a vaquejada precisa de um cavalo na mão, mas você tem que colocar na cabeça do cavalo um conjunto completo, não é só a mão. Você vai pedir os meus cavalos, por que meus cavalos não levantam a cara para parar? Porque eu treino desse jeito, tá certo? Vou galopando e eu faço você vê que eu não puxo muito no arreio. E se eu puxar, se eu pedir para o meu cavalo parar, que o meu cavalo esteja acostumado com a minha mão e não levante, certo? Primeiro boca, depois corpo, centro na sela, depois por último a mão bem leve. Meu cavalo vai parar e depois eu alivio. Tá certo? Já tem corrigido muitos cavalos duros, que às vezes a gente tem que se pegar um pouco na mão, mas não é puxar, é só pegar o cavalo, tá certo? Puxar, sensibilidade na mão tem que aflorar, ok? Não é aquela puxada rápida, não, tá certo? Tem que ter sensibilidade na mão para ensinar teu cavalo a parar. Mas esse trabalho que eu estou te ensinando de empurrar o cavalo na embocadura, Adriano Sarmento, com certeza vai melhorar muito a parada do teu cavalo aí, tá certo? Faz esses exercícios. Treina bastante, reunir teu cavalo, troitar, galopar com ele reunido, parar, recuar, ir de novo com o cavalo com a nuca flexionada. E vai dar certo, irmãozinho. Praxedes, como eu trabalho a boca do meu cavalo? Agora ficou uma pergunta muito difícil, né? Você trabalha a boca do cavalo de todo jeito. O primeiro trabalho que tem que fazer na boca do cavalo é um veterinário, para olhar se o cavalo tem ponta de dente, tá certo? Para olhar se o cavalo tem dente de lobo. Se não tiver, a boca do cavalo é trabalhada com muita leveza, com muita sutileza e ensinando o cavalo a pressão, né? A sair da pressão. Ou seja, pediu, o cavalo cedeu, você alivia de imediato. Isso para todo movimento. Principalmente para parar, tá certo, pessoal? Pediu o cavalo, cedeu, você no final dos barros já vai aliviando. Eu vi um cara que não mexe um tempo aí com cavalos de rédea, ele mexe com cavalos de vaquejada, mas ele não, eu vi ele parando um cavalo
super campeão de rédea. E para você ver o que é que mão faz, né? O cavalo parava muito, mas ele foi com tanta força na mão, na parada do cavalo, que o cavalo parou com a cabeça lá para em cima. Ou seja, para você ver o que a mão manda, tá certo? Depois alguém disse para ele, e ele fez um outro vídeo depois, já com a sutileza na mão, ok? Mas aí o cavalo parou bem, muito bem mesmo, com a cabeça no lugar. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que até mesmo os grandes campeões, se você pegar firme na boca dele, ele vai reagir, tá certo? Então a parada é muito isso, trabalha a boca do teu cavalo com muita sutileza. Uma boa pergunta essa, tá certo? Isso é falta de domínio, viu, Márcio Rodrigo? O Márcio Rodrigo está me perguntando, bom dia, né? Eu tenho um cavalo de esteira, ele depois de sair uns 2 boi, ele tá virando para a parede e ele faz isso quando sai o boi. E o que devo fazer? Ou seja, o cavalo dele aprendeu a defesa de virar para a parede, porque assim ele não corre por boi, tá certo? Isso é a mesma coisa que um cavalo acuar, isso é a mesma coisa que o cavalo está empinando, ou seja, ele está te dominando, isso é falta de domínio, ok? Na hora que o teu cavalo, o boi sair e o teu cavalo virar para a parede, ele vai trabalhar bastante ali, ok? Vai trabalhar bastante, gira, teu cavalo gira, usa bem a perna de dentro do lado que você está girando, depois gira para o outro lado e volta de novo. Manda tirar outro boi. Se ele virar para a parede, ele vai trabalhar ali naquele local. E volta de novo, que está perto da faixa. Manda balançar a porteira, tira outro boi. Se ele voltar, trabalha e volta de novo. Se o seu cavalo abrir a porteira, o boi sair e ele ir atrás do boi, chegar ali antes da faixa de tolerância, você para e agrada o teu cavalo. Olha, eu só queria que você saísse daqui. O cavalo vai entender, volta de novo, tira outro boi. Aí se ele sair com outro boi, você vai até a faixa lá e você agrada o teu cavalo lá na faixa, traz seu cavalo na porteira, tira a sela do teu cavalo na porteira para deixar também ele tranquilo ali, já que você deu muito calor ali perto da porteira, tá certo? É assim que corrige esse cavalo, ok? E dá continuidade, não acho que você vai corrigir esse cavalo de uma vez só não, ok, irmãozinho? Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, tá certo? À tarde, à noite, né? Por volta às 8h30, nós vamos ter uma outra live e vamos bater um papo com um dos meus alunos para vocês entenderem como funciona realmente o nosso curso Treine Você Mesmo. Uma outra coisa que eu quero falar para você é que se você quiser aprender a domar, treinar ou corrigir seus cavalos, ou até mesmo viver de doma, se for o seu caso, não perca. No dia 28 de março, agora, do dia 28 até o dia 1º de abril, eu estarei fazendo o nosso primeiro evento chamado a Semana do Domador, tá certo? Esse evento será online, totalmente gratuito, terá 4 dias de duração com 4 aulas, onde eu ensino o passo a passo para você aprender a domar, treinar e corrigir cavalos. De vaquejada a passeio. Para se inscrever é muito simples, vai aqui na bio do meu Instagram ou então em algum anúncio aí pela internet. Entra para o nosso grupo de WhatsApp e lá você vai ser direcionado para um grupo do Telegram que lá tá bombando de gente de todo o Brasil, tá certo? A galera comenta, a galera posta vídeo, a galera se diverte, conhece pessoas novas, pessoas com o mesmo objetivo nosso, que é cavalo, que é aprender a domar, treinar e corrigir cavalo. Até a noite, se Deus quiser.